Olá, criançada, tudo bem com vocês? E aí, estão com saudade da aula de matemática? O que é que nós temos para hoje? Bem, hoje nós vamos estudar tcharam, matemática e ficam aí com o material de vocês, tá certo, crianças? Vocês coloquem aí lápis, borracha, o livro, o caderno, uma folhinha para fazer os cálculos, mas bem que hoje nós vamos aprender um pouco, aprofundar um pouco mais, relembrar tudo sobre dezena. Vamos estudar dezenas. E aí, vocês aprenderam a saber que 2 dezenas são 20? E aí, vocês aprenderam a diferenciar o material dourado do ábaco, trabalhando assim as dezenas? Então, nessa aula de hoje, vamos explorar um pouco mais sobre as dezenas, tá certo? Acompanhem comigo e fiquem atentos ao livro de vocês, para que assim possamos aprender um pouco mais dessa matéria maravilhosa. Então, pegue o livro de vocês, olha só, o livro de matemática. Quem é que gosta de matemática aqui? Eu gosto de matemática. Então, matemática tem um segredo. Você, para estudar matemática, todo dia vocês têm que fazer cálculos, tem que contar, tem que quantificar, tem que colocar o dedo em ação, resolver situações, problemas, tem que trabalhar muito a mente. E trabalhando a mente, eu vou fazer o quê? Eu vou aprender, tá certo? Então, eu espero que vocês fiquem atentos, coloquem uma garrafinha bem próxima, uma garrafa com água, para vocês não terem o problema de levantar, ir ao banheiro e pegar água, tá certo? Antes de iniciar a nossa aula, vocês podem dar um pause e usar logo o banheiro, certo? Para que assim vocês não percam nenhum detalhe da nossa aula de matemática. Mas agora eu vou explicar um pouco para vocês, tá certo? Sobre a aula passada. Vamos agora revisar e vamos agora corrigir o nosso conteúdo que foi a adição da aula passada. Mas lembrando que hoje vamos estudar dezenas. Olha só, eu trouxe o desenho do ábaco, tá certo? No qual vocês até fizeram na aula de artes. Lembra do ábaco que vocês confeccionaram? Então, eu trouxe para vocês aqui um ábaco. Nós depois vamos explorar ele na lousa, mas também vamos explorar ele no concreto, tá certo, crianças? E o material dourado. Hoje vamos trabalhar somente com dezenas. E aí, como é que eu posso fazer a transformação da unidade para a dezena? Ok? E aí vocês vão agora ficar atentos, porque vou corrigir passo a passo da nossa atividade anterior. Então vamos lá, fica comigo. E agora eu vou levar aqui para o quadro, para resolver juntamente com vocês, e que vocês possam observar aonde foi que acertaram, em que parte não deu certo, tá certo? Vamos fazendo a correção para que assim não fique nenhuma dúvida e vocês consigam concluir todas essas adições que aqui se encontram. Então, vamos lá. Percebam comigo como é que eu vou adicionar esses algarismos. Vamos lá, crianças. Opção A, eu tenho 86 mais 3. Primeiramente, eu vou iniciar pela casa da unidade, tá certo? Pela primeira ordem. E a primeira ordem eu tenho 6 e vou acrescentar mais 3. Eu posso contar nos dedos. 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Então, 6 mais 3, tenho como resultado 9. Agora eu vou na casa da dezena. Eu tenho 8 mais 1. 8 mais 1 também vai ter como resultado 9. E no final, eu obtive aí um total de 99, ok, crianças? 99. Próximo. Eu tenho aqui a opção B, 45, 5 unidades, 4 dezenas, mais 22. 2 unidades, 2 dezenas. E aí eu vou fazer o quê? Vou adicionar, vou acrescentar esses valores. Vou juntar. E aí ficará da seguinte forma. Começando pela unidade, ok? Eu vou fazer 5
mais 2, 5. 6, 7. 5 mais 2 são 7. 4 mais 2, 4. 5, 6. 4 mais 2, 6. E no final tem o resultado 67, ok? Agora vamos aqui. 68 mais 11, opção C. Começando pela unidade. 8 mais 1, 8. 1, 9. Agora vamos para a dezena. 6 mais 1, 6. Pula 1, né? Acrescenta mais 1, fica 7. No total, eu tenho aqui o valor de 79. Vamos para o próximo, opção D. 77 mais 20. Olha só aqui na primeira ordem, na unidade. Tem o 7 mais o 0. Como não tem ninguém para adicioná-lo ao 7, eu vou descer o valor do 7. Ele vem para cá. Desceu, certo? 7 mais 0, 7. Agora vamos para a segunda ordem, a dezena. 7 mais 2, 7. 8, 9. E no final tem um resultado de 97. Vamos à opção E. 25 mais 22. Primeira ordem, eu vou somar. 5 mais 2. 5, 6, 7. Olha só, 7. Agora vamos à segunda ordem, a casa da dezena. 2 mais 2. 2 mais 2 são, tem um 2. E vou acrescentar 2, 2, 3, 4. No final, fiquei com o valor 47. Última opção, letra F. Vamos aqui, a primeira ordem. Estamos na casa da unidade. 5 mais 4, 5. 6, 7, 8, 9. Então, 5 mais 4 são 9. Agora, vamos à segunda ordem, casa da dezena. 3 mais 1. Após o 3, eu tenho o 4. Isso me faz crer que 3 mais 1 são 4. E no resultado final, 49. Agora, vamos corrigir a segunda questão. Vamos lá? Vamos agora explorar o que aprendemos, certo? Resolvendo as situações, problemas abaixo. Segunda, Carlos colheu 127 laranjas e 22 mamões para vender na feira. Quantas frutas levou para a feira? Quantas frutas ele levou para a feira? Então, vamos agora fazer o cálculo, criança. Então, vamos aqui, criança. Carlos levou, certo? 127 laranjas e 22 mamões para a feira. Só que a gente quer saber quantas frutas o Carlos levou para a feira. Para isso, eu tenho que juntar, ok? Aquela ideia da adição de juntar. Eu coloquei aqui o cálculo, 127, que é a quantidade de laranjas, e 22 mamões, certo? Que é a quantidade dos mamões. Eu posso resolver isso no modo prático, que é como está aqui na nossa lousa, como também no QVL, no quadro valor de lugar, certo? E aqui eu vou adicionando. Primeiro vamos respeitando cada ordem. Eu vou começar pela unidade, que é a primeira ordem, tá certo, criança? Então vamos nós. 7 mais 2, eu tenho 7. 7, 8, 9. 7 mais 2 são 9. E agora, vamos à segunda ordem, que é 2 mais 2. 2 mais 2, tenho como resultado 4, ok? E aqui, na terceira ordem, como não tem ninguém para calcular com a centena, esse número 1 vai descer. Que no total ele levou para a feira a quantidade de 149 frutas. Então, eu vou colocar aqui na resposta que Carlos levou para a feira, certo? 149 frutas,
Certo, criança? Essa aí é a resposta da segunda questão, tá bom? Vamos à opção B. Então, vamos aqui. Maria ganhou 25 balas do seu tio e 42 da sua tia. Quantas balas ela ganhou ao todo? Então, para que eu possa saber a quantidade de balas que Maria ganhou, eu vou juntar, tá certo? E aí, vamos juntar esses dois valores, que será 25 mais 42, certo? 25 mais 42. Então, vamos aqui. Começando pela primeira ordem, unidade, eu vou somar 5 mais 2, 5. 6, 7. Ok? 2 mais 4, tenho 2. Acrescentando 4, 3, 4, 5, 6. Olha só. E aí, eu tenho como resposta a quantidade de balas que Maria ganhou, 67 balas. Vocês vão colocar aqui, ó. Maria, certo, ganhou 67 balas. Ok, criança? Então, esse foi o nosso dever de casa da aula passada. E agora vamos ficar com a nossa aula de hoje. Então, acompanha comigo. E então, criança, a nossa aula de hoje é sistema de numeração decimal, tá certo? Vocês vão encontrar esse assunto na página 28 do livro de vocês, tá bom? E aí, vamos acompanhar comigo, porque hoje vamos trabalhar dezenas. Em cima dessas dezenas, eu vou explorar um pouco o material dourado com vocês e vou também trabalhar com vocês sobre o uso do ábaco. Então, se vocês não sabem usar o ábaco, vocês irão aprender nesse momento, tá certo? E fiquem comigo aqui, que eu vou mostrar para vocês a nossa aula de hoje. E então, crianças, nós vamos estudar hoje, tá certo? Na página de vocês 28, o sistema de numeração decimal. E o que é que vocês vão estudar hoje? Olha só, hoje vamos aprender um pouco sobre dezenas. E o que é dezena, professora Érica? Dezenas é quando costumamos a contar em grupos de 10, certo? É provável que esse costume tenha surgido porque temos 10 dedos nas mãos. Vocês já observaram que temos 10 dedos nas mãos? Então, muitas vezes é mais fácil contar objetos, organizar em grupos de 10 do que contá-los um a um, certo, crianças? Como, por exemplo, se eu juntar 10 lápis, vai ser mais fácil eu juntar de 10 em 10 e aí a contagem vai ser bem mais rápida do que eu pegar e contar a unidade de um por um. 1, 2, 3, 4, tá certo? E agrupando em 10, essa contagem fica mais rápida, ok? E o que sobrar, nós sabemos que são unidades. Mas esse assunto eu vou explorar já já com vocês. Agora acompanham aqui comigo, ó. 10 unidades. Então, eu sei que 10 unidades, ela forma uma dezena. Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades, aqui nós temos um grupo com 10 unidades ou simplesmente uma dezena. Uma dezena e 1, 2, 3, 4 unidades. No total de morangos eu tenho aí 14, tá certo? 14 morangos. Agora vamos ao próximo exemplo aqui. Olha só, como eu havia falado sobre os lápis. Então, veja só, será que seria mais fácil contar de um por um? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Olha só o tempão que eu vou gastar contando a unidade. Sendo que eu posso simplificar isso agrupando, olha só, as dezenas. Sempre vou agrupando, certo? Em dezenas. Porque fica mais fácil essa contagem. Vamos lá. Aqui eu tenho um grupo com uma dezena. Uma dezena eu sei que são 10, ok? Aqui eu tenho outro grupo com uma dezena. Então, vejam que eu tenho dois grupos de 10. Dois grupos de 10. Então, eu tenho 10,
20. 20 mais algumas unidades que restaram, que no qual, se eu juntar, elas não vão completar uma dezena. Então, ficou 10, 20 e 6. No total de lápis, 26 lápis. Ok, criança? Então, no livro de vocês, no caderno de criatividade, tá certo? Vocês vão ter que brincar com alguém da casa de vocês, tá certo? Separando as peças em grupo de 10. E lembrando que guardar esse material, que é o material dourado, que vocês vão usar nas próximas atividades. Então, não percam, vocês já podem destacar o material dourado, guardem um saquinho plástico ou então guardem numa caixinha para que assim possamos usá-los mais à frente, tá bom, criança? Agora vamos aqui a seguir. O que é que nós temos aqui? Vamos lá. Na página 29 diz o seguinte: Então, olha aqui, vamos aqui esse outro exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cubinhos. Eu posso estar substituindo esses 10 cubinhos, criança, pelo uma barrinha dessa que equivale a uma dezena, tá certo? 10 unidades equivalem a uma dezena. E aí, eu posso trocar por uma barra, certo? Agora, vamos a ordens, no qual eu falei tanto e sempre venho falando. Olha só, quadro de ordens. Em cada quadro de ordens, cada algarismo ocupa uma ordem. No quadro, ao lado, representamos uma dezena, olha só, uma dezena. Primeira ordem, como eu sempre falo, é a unidade e a segunda ordem é a dezena. E o que é isso, professor? Isso aqui é o QVL, conhecido quadro de valor de lugar, tá certo? A gente vamos posicionando cada numeral em sua ordem, tá certo? Se ele for dezena, ele vai ter que ser colocado na segunda ordem. E aí, no quadro ao lado, representamos uma dezena. Então, note que a ordem vazia, uma dezena. Então, a ordem vazia sempre vai ficar representando com o algarismo 0, gente, tá certo? Sempre, se vocês encontrarem duas dezenas vai ficar na segunda ordem, porque é 2. 2 de duas dezenas, que são 20. Sempre na primeira ordem, a unidade, ele vai zerar. Para isso, eu vou representar com 0. Lembrando, observe que registramos no quadro de ordens o número que corresponde às peças do material dourado que Larissa separou. Uma dezena e 0 unidade, que nós lemos da seguinte maneira: 10. Sempre procurem entender como é que vocês vão ler. Porque quando eu leio, é a maneira que vocês irão escrever por extenso. 10, tá certo? 10. Então, percebam aí que vocês leram. Vai existir questões em atividades ou prova de vocês que vocês vão escrever como vocês lê esses algarismos. Então, lê, certo? 10. No futuro, vocês vão escrever por extenso. Futuro breve. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Separei 2 barras e 5 cubinhos. 2 barras, a gente sabe que equivale a 2 dezenas. E 5 cubinhos equivale a 5 unidades. Separando no QVL, no quadro de valor, eu vou ter, olha só, criança, 2 dezenas, que é a segunda ordem, e na unidade, 5 unidades. 2 dezenas e 5 unidades, eu vou ter aí 25. Ok, criança? Então, vamos aqui seguir. Dezenas exatas. O que é dezena exata, professora? É quando não resta unidade, quando não tem unidade, é a dezena fechada, certo? Uma dezena é igual a 10, então lemos 10. 2 dezenas é igual a 20, então lemos 20. 3 dezenas são 30 unidades, então vou ler 30. 4 dezenas, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 dezenas, que é igual a 40 unidades, eu vou ler 40. 5, certo? 5, 1, 2, 3, 4, 5 barrinha,
é a mesma coisa de 5 dezenas ou 50 unidades. Como é que eu leio? 50. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrinha. 6 dezenas, 60 unidades e lemos 60. Próximo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas, no total de 70 unidades. Ok? Lemos 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas, que são 80 unidades e lemos 80. E o próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é 9 dezenas. Agora, crianças, vamos aqui à atividade de casa, tá certo? Onde ele fala que a primeira questão diz o seguinte: agrupe os objetos de 10 em 10, registre a quantidade de objetos no quadro de ordens e complete as outras informações. Então, é o seguinte, vocês percebam que as bandeirinhas estão todas alinhadas. Então, vocês vão agrupar, circular aqui, ó, de 10, aí circula mais 10. Então, cada linha dessa equivale a um grupo de 10 bandeirinhas. E aí, vocês vão agrupando e vão colocar aqui, quantas dezenas vocês formaram, tá certo? Se foi uma, se foi 2 ou 3 dezenas. E quantas unidades que foi as restantes, ok, crianças? Vocês vão fazer desse estilo aí. E aí, depois, vocês vão para a próxima. Agora, vamos essa opção aqui, criança, tá certo? Que tá no livro de vocês. Vamos agrupar. Como é que eu vou agrupar? Vamos lá. Olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da mesma forma que eu ensinei da primeira vez, tá certo? Vocês vão agrupando de 10 em 10, vão agrupando, certo? Circulando 10, depois circula mais 10, circula mais 10 e verifica quantos restaram. Se tiver restado só esse 2, ele vai ser unidade, vai ficar aqui. E depois vocês vão contabilizar a quantidade de grupos que vocês formaram, tá certo, criança? Vamos aqui mais embaixo, que a atividade ainda continua. Escreva no quadro de ordens o número representado com o material dourado. Olha, gente, já aprendemos um pouco a usar o material dourado e aí é muito fácil, vocês vão contar, ó, quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vocês colocam o número 6 aqui. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4. E aí, vocês vão colocar 4 dezenas, que no total ficou 46. A mesma forma vai para essa opção, para a opção B. Vocês vão contabilizar as unidades, depois vocês vão contabilizar, vão contar as dezenas, tá certo? Cada barrinha dessa representa uma dezena. Agora, vamos aqui à terceira questão da página 31. Observe o quadro de ordens e complete. Cada algarismo ocupa uma o quê? Cada algarismo. Olha só, cada algarismo está ocupando uma ordem, certo? B, a primeira ordem é a ordem das unidades, a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das aí vocês colocam o número aqui. Aliás, o número não, vocês vão colocar o nome, dezenas. Próximo. Quarta questão. Escreva nos quadrinhos, certo? A quantidade de balas que há em cada pacote, de acordo com a informação de embalagem. Eu sei que aqui eu tenho 4 dezenas, então, são quantas balas? 4 dezenas são 40 balas. Nesse pacote pequeno, eu tenho uma dezena. Uma dezena são quantas balas? Isso, são 10 balas, muito bem. Agora aqui, a dezena. Então, aqui eu tenho 5 dezenas, que são sim, ó o nome, sim, já fala tudo, certo, criança? Quinta,
complete a sequência. Olha só, 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e aí até o último item que ele tá pedindo para preencher. Sexta, descubra o padrão da sequência. Ah, muito fácil. Eu sei que está essa sequência em 10 em 10. Olha só, 130, 140, 150, depois 160, 170, 180, 190 e 200, de 10 em 10. Questão 7. A mãe de Letícia faz bombons caseiros. Em cada caixa, ela coloca uma dezena. Então, em cada caixa, ela vai colocar 10 bombons. No último fim de semana, ela fez a quantidade de bombons representada abaixo. Olha só, vamos ver. A. Quantas caixas completas de bombons a mãe de Letícia conseguiu formar? Ó, 1, 2, 3. Vamos ver se aqui tem 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Então, restaram 8, certo? B. Quantos bombons não foram colocados? Acabei de falar a resposta. C. Para completar mais uma caixa, quantos bombons seriam necessários? Então, tem 8. 8 para chegar a 10, faltam quantos, gente? 8, 9, 10, certo? D. Quantos bombons a mãe de Letícia fez? Então, ela fez 10, 20, 30 e... Olha só, e quanto? Questão 8, da página 33. O ábaco foi a primeira máquina de calcular criada pelo ser humano. Vocês sabiam, gente? Há mais de 3.000 anos atrás. Então, A. Indica a quantidade de dezenas e de unidades que há em cada ábaco. Olha só, nós acabamos de estudar o ábaco e vocês vão dizer quantas unidades tem aqui, ó. 1, 2, 3. 3 unidades, 1, 2. 2 dezenas. Então, aqui nós temos 23. Olha aqui a dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas e 1, 2 unidades. Na próxima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dezenas. E aí, vocês vão representando, tá certo? Escreva com algarismo o número representado em cada ábaco. Próximo. Escreva por extenso o número representado em cada ábaco. Vocês vão escrever. Ok, crianças? Então, aqui termina a nossa atividade de hoje, tá certo? Bem, criançada, a nossa aula vai chegando ao fim, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto de hoje, que foi dezenas, ó, foi maravilhoso, tá certo? Mostrei para vocês como é que podemos representar no material dourado e também como podemos representar no ábaco, tá certo? A imagem cortou um pouco a minha cabeça porque o objetivo ali era que vocês visualizassem o que eu estava fazendo na mesa, utilizando o material dourado, tá bom, crianças? E aí eu vou ficando por aqui, tá certo? Com muita saudade de vocês, eu espero que essa pandemia passe logo, para que assim possamos ficar juntinho, tá bom? Mas então eu vou desejando para vocês bons estudos, e agora eu pego o material de vocês e resolvam a atividade, retirando assim toda e qualquer dúvida que tiver ficado. Lembrando que qualquer coisa pode entrar em comunicação via WhatsApp, tá certo? Para a professora Ana Paula, com ela também, e com a professora Érica. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima aula de matemática, tá bom? Um beijão e até a próxima!